Zombaram dela na frente de todo mundo. Ela é só uma empregada, nem deveria estar aqui. Ela engoliu a humilhação em silêncio, os olhos no chão, as mãos calejadas segurando a bandeja. Até que o sheik entrou, ignorou cada mulher elegante naquela sala e parou exatamente diante dela. O que ele fez? Ninguém acreditou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O Bom Retiro acordava todo dia com cheiro de sabão em pó e vapor quente. Yasmin Ferreira conhecia esse cheiro desde que tinha memória. Ele vinha do fundo do quintal da casa onde cresceu, onde sua mãe, Dona Célia, estendia roupa de manhã cedo com as mãos já vermelhas do esforço. Era um cheiro honesto, o cheiro de uma vida construída centavo por centavo, sem atalho, sem encurtamento. Yasmin nunca teve vergonha disso, mas havia aprendido, faz tempo, que o mundo nem sempre tratava com respeito quem vinha de onde ela vinha. Ela tinha 26 anos e uma lista de contas no celular que ela evitava abrir antes das 6 da manhã, porque a ansiedade não precisava de incentivo. O aluguel vencia em 12 dias. O remédio da mãe tinha subido. E o emprego de recepcionista que ela havia mantido por 3 anos tinha evaporado junto com a empresa durante a última crise. Uma daquelas situações em que o RH manda um e-mail cordial numa sexta-feira à tarde e deseja boa sorte com um sorriso de emoji. A vaga na empresa de eventos tinha aparecido num grupo de WhatsApp de uma amiga. Garçonete temporária para coquetel corporativo. Uniforme fornecido. Pagamento no dia seguinte. Yasmin não tinha dormido bem, pensando se devia aceitar. Não porque tivesse orgulho demais, mas porque sabia exatamente como aquele ambiente a enxergaria. Ela havia passado tempo suficiente nas bordas do mundo corporativo para entender a diferença entre quem está num evento para ser visto e quem está para ser ignorado. Mas o aluguel não esperava filosofia. Ela aceitou. O uniforme era preto com detalhes dourados, elegante o suficiente para não destoar do ambiente, funcional o suficiente para lembrar a quem pertencia. Yasmin o vestiu no banheiro da empresa de eventos às 18 horas de uma quinta-feira, prendeu o cabelo escuro num coque baixo, passou um batom nude que mal aparecia e olhou para o espelho por exatamente 3 segundos. Não estava tentando impressionar ninguém. Estava tentando sobreviver ao mês. O espaço onde o coquetel acontecia ficava no último andar de um dos prédios mais caros da Faria Lima. Aquela região de São Paulo onde o ar parecia custar mais caro e as conversas giravam em torno de cifras que Yasmin nunca havia pronunciado em voz alta. O salão tinha pé direito alto, lustres que pareciam constelações invertidas e janelas do chão ao teto com vista para a cidade acesa lá embaixo. Havia flores brancas em cada mesa, champanhe francês nas bandejas. E mulheres, muitas mulheres, de vestidos que custavam o que Yasmin ganhava em 6 meses, todas com aquele sorriso treinado de quem sabe que está sendo observada e gosta disso. Yasmin não sabia ainda o motivo real do evento. Ficou sabendo por uma colega, uma moça chamada Priscila, que trabalhava há mais tempo na empresa, enquanto as duas alinhavam as taças numa das estações de bebida. "É para receber um sheik", disse Priscila em voz baixa, com aquele tom de quem está revelando um segredo de novela. "Árabe, empresário, absurdamente rico. O Renato Cavalcante está tentando fechar negócio com ele e aí reuniu a nata da sociedade para tentar impressionar o cara." "A nata da sociedade", Yasmin repetiu, sem inflexão. "As mulheres, entende?" Priscila fez um gesto discreto em direção ao salão. "Ouvi dizer que algumas foram instruídas a tentar agradar ele." Como se isso fosse uma estratégia de negócio. Yasmin olhou para o salão, para os sorrisos calculados e os vestidos estratégicos, e sentiu aquela sensação familiar de estar num universo paralelo onde as regras eram outras. Regras que nunca haviam sido escritas para alguém como ela. "Que mundo!" ela disse baixinho. Depois pegou a bandeja e foi trabalhar. A primeira hora foi tranquila.
Yasmin circulava com eficiência, oferecia as taças com um sorriso neutro, recolhia os copos vazios, desaparecia e reaparecia com a invisibilidade profissional que o trabalho exigia. Ela tinha jeito para isso, não porque fosse submissa, mas porque sabia concentrar a atenção no que importava e desligar o ruído do resto. Foi na segunda hora que aconteceu. Ela estava se movendo entre um grupo de convidadas quando a bandeja inclinou levemente. Um tropeço mínimo, o tipo de coisa que acontece quando o piso é de mármore polido e os saltos da pessoa à sua frente recuam sem aviso. Algumas gotas de champanhe respingaram, poucas, quase nada, mas caíram na manga do vestido de uma das mulheres. Um vestido verde esmeralda que provavelmente tinha o preço de um carro usado. O silêncio que se seguiu foi desproporcional ao acontecimento. A mulher, loira, 40 e poucos anos, com aquele tipo de beleza que custa manutenção constante, virou devagar. Seus olhos percorreram Yasmin de cima a baixo com uma lentidão deliberada, como se estivesse avaliando algo que não merecia muito de seu tempo. Você tem noção do que fez? A voz era baixa, mas projetada. O tipo de voz que quer ser ouvida enquanto finge que não quer. Peço desculpas. Yasmin disse imediatamente, com firmeza e sem tremer. Foi um acidente. Um acidente. A mulher repetiu as palavras como se fossem uma piada. Virou para as amigas ao lado com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela é só uma empregada. Nem deveria estar aqui. As palavras caíram no ar do salão como pedra em piscina calma. Alguns risos constrangidos, alguns olhares desviados. O tipo de olhar de quem não concorda, mas também não vai abrir a boca. Alguém sussurrou algo que Yasmin não ouviu, mas sentiu na pele. Ela não abaixou a cabeça. Manteve os olhos na mulher por um segundo, apenas um segundo. O tempo suficiente para que ficasse claro que não era medo que a fazia calar. E depois os direcionou para o chão, como o trabalho exigia. As mãos na bandeja estavam firmes, o rosto estava em chamas. Vou buscar algo para limpar, disse com a voz intacta. Virou de costas e começou a se afastar. Foi exatamente nesse momento que a porta do salão se abriu. Tariq Al-Mansuri entrou sem anunciar. Não era o tipo de homem que precisava de anúncio. Tinha 1,80 m e poucos, ombros que preenchiam o terno escuro sem esforço e aquela qualidade rara em pessoas de poder real, a ausência completa de necessidade de provar nada. Ele não olhou para o salão como quem chega para ser admirado. Olhou como quem está fazendo uma avaliação rápida de uma situação que preferia encerrar logo. Seu olhar percorreu o ambiente em poucos segundos. As mulheres que se reposicionaram discretamente ao perceber sua presença. O sorriso de Renato Cavalcante se abrindo do outro lado do salão. As taças erguidas na direção dele como oferendas silenciosas. Tariq não caminhou em direção a nenhuma delas. Seus olhos pararam, com uma precisão que não combinava com acaso, na mulher de uniforme preto que atravessava o salão com uma bandeja e a coluna reta de quem acabou de ser humilhada publicamente e decidiu, mesmo assim, não dobrar. Ele caminhou. Yasmin só percebeu que havia alguém ao seu lado quando a voz chegou. Grave, levemente sotaquada, completamente sem afetação. Você se importaria de me acompanhar até a varanda? Ela levantou os olhos. Não reconheceu o rosto. Viu apenas um homem que a olhava com uma atenção que não tinha nada de condescendente. Tinha curiosidade genuína, o tipo raro que não precisa de contexto para se instalar. Eu estou trabalhando, ela disse, porque era a verdade e porque Yasmin Ferreira não mentia por conveniência. Eu sei, ele respondeu sem piscar. Estou pedindo um favor, não dando uma ordem. O salão inteiro havia parado de respirar. Yasmin olhou para a bandeja, olhou para ele, e por uma razão que ela não conseguiria explicar direito nem para si mesma mais tarde, disse, 5 minutos. A varanda ficava no lado oeste do andar, separada do salão por uma porta de vidro que abafava o murmúrio das conversas lá dentro.
O ar de São Paulo à noite tinha aquele gosto misturado de cidade grande, escapamento, garoa fina que não chegava a ser chuva e aquele perfume indefinível de concreto quente esfriando. Yasmin apoiou a bandeja no parapeito e ficou de pé, as costas levemente afastadas do trilho, os olhos na cidade iluminada lá embaixo. O homem ficou ao seu lado, não muito perto, à distância correta de quem não quer invadir. Por um momento nenhum dos dois falou. Você não vai me perguntar por que a trouxe até aqui, disse ele eventualmente. Não era uma pergunta. Vou esperar você me contar, Yasmin respondeu. 5 minutos. Um som escapou dele. Não chegava a ser risada, mas tinha algo de leve que não combinava com a seriedade do rosto. Preciso de ar, disse ele simplesmente, e de companhia que não esteja me vendendo nada. Yasmin olhou para ele de lado. A luz da cidade batia no perfil dele. Mandíbula fechada, olhos escuros, aquela expressão de alguém que está acostumado a controlar o ambiente e está, naquele momento específico, cansado de fazer isso. Todo mundo lá dentro quer algo, ela disse. Não como acusação, como observação. Sim, ele a olhou. Você acabou de passar por algo difícil. Não era pergunta, era reconhecimento. Yasmin sentiu o calor voltar ao rosto. Não de vergonha, mas de algo mais complicado. Era estranho ser vista por alguém que ela não conhecia. Acontece, disse ela, encolhendo o ombro levemente. Não deveria. Não, mas acontece. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando falou de novo, a voz tinha descido um registro, menos formal, mais humano. Admiro quem consegue manter a cabeça erguida quando estão tentando curvá-la. Yasmin não respondeu imediatamente. Olhou para a cidade, para os carros que pareciam formigas lá embaixo, para as janelas acesas nos prédios, cada uma com uma vida dentro que ela nunca saberia. Não é coragem, disse ela por fim. É só que dobrar dói mais do que aguentar. Ele ficou olhando para ela, como se tivesse ouvido algo que valia mais do que tudo que havia sido dito naquele prédio no dia inteiro. Como você se chama? Perguntou. Yasmin. Tariq, ele disse. E não acrescentou mais nada. Não tinha título, não tinha empresa, não tinha sobrenome. Apenas o nome, oferecido da mesma forma que ela havia oferecido o dela. Os 5 minutos passaram. Yasmin pegou a bandeja. Preciso voltar, disse. Eu sei. Uma pausa. Obrigado, Yasmin. Ela assentiu uma vez e voltou para o salão, sem olhar para trás. Sem saber que aquele homem ficaria de pé na varanda por mais 10 minutos, olhando para a cidade, pensando numa coisa que ele não conseguia nomear ainda. Renato Cavalcante encontrou Tariq na varanda e chegou com o sorriso fácil de quem quer parecer descontraído, mas está contando cada segundo. Tariq, meu amigo, as senhoras estão esperando. A moça que estava servendo. Tariq interrompeu sem virar. A de uniforme preto. Cabelo preso, Renato piscou. A garçonete? Isso. Quero que você a contrate como minha assistente pessoal durante o período que ficarei em São Paulo. O silêncio de Renato durou exatamente o tempo de uma pessoa processando algo que não esperava. Tariq, existem agências especializadas em... Não perguntei sobre agências. Agora ele virou. O olhar era calmo, mas tinha uma qualidade nele que não deixava muito espaço para negociação. Preciso de alguém que saiba ouvir e não esteja tentando me vender nada. Ela se encaixa. Você vai conversar com ela? Renato conhecia Tariq Al-Mansuri há tempo suficiente para saber que certas batalhas não valiam o custo. Vou conversar com ela, disse. Yasmin ouviu a proposta numa sala pequena nos fundos do espaço de eventos, sentada numa cadeira de plástico, com o uniforme ainda vestido e a bandeja apoiada nos joelhos por hábito. Renato explicou com a objetividade de quem está repassando uma tarefa que não entende completamente. Assistente pessoal, 3 meses, disponibilidade integral para agenda, deslocamentos, reuniões, salário mensal. Quando ele falou o número, Yasmin ficou quieta por 3 segundos inteiros. Pode repetir? Ela disse. Ele repetiu. Era 10 vezes o que ela havia recebido no último emprego.
Era mais do que sua mãe havia ganhado em 2 anos de lavanderia. Era o tratamento médico que Dona Célia precisava e que Yasmin tinha anotado num papel dobrado dentro da carteira há 6 meses. O papel que ela abria às vezes quando precisava de motivo para continuar tentando. Para quem eu estaria trabalhando? Ela perguntou. Para o Sr. Tariq Al-Mansuri. Renato fez uma pausa. O sheik, o anfitrião do evento de hoje. Yasmin ficou olhando para ele. O homem da varanda. O homem que não havia dito o sobrenome. Ela abriu a boca, fechou. Olhou para as mãos que seguravam bandeja, que ajudavam a mãe a dobrar roupa, que apertavam o papel dobrado na carteira quando o desânimo chegava. Quando começa? Ela perguntou. Dona Célia estava acordada quando Yasmin chegou em casa, o que não era surpresa. Sua mãe nunca dormia bem quando a filha trabalhava à noite. Estava na cozinha com uma xícara de chá de camomila, o hobby florido que Yasmin havia dado de presente de aniversário 2 anos atrás, e aquele jeito de olhar que as mães têm quando sabem que algo aconteceu antes de a filha abrir a boca. Conta, disse Dona Célia simplesmente. Yasmin sentou na cadeira de frente, tirou o coque, passou a mão pelo cabelo. Me ofereceram um emprego, disse. Um emprego de verdade. Mãe, o salário é... Quanto? Yasmin falou o número. Dona Célia ficou em silêncio. Depois pousou a xícara de chá com cuidado e disse: Yasmin, que emprego é esse? Assistente pessoal, de um empresário árabe. Fica em São Paulo pelos próximos 3 meses. Árabe. A mãe repetiu com aquela entonação específica, que não era preconceito. Era cautela de mulher que viveu o suficiente para saber que presentes grandes às vezes têm preço escondido. Você conhece esse homem? Conversei com ele por 5 minutos. E? Yasmin pensou na varanda, no ar frio da cidade. Na voz que disse, admiro quem consegue manter a cabeça erguida quando estão tentando curvá-la. E no fato de que ele havia dito aquilo sem saber nada dela, sem querer nada dela, apenas porque havia visto algo e nomeado com honestidade. Ele não me pediu nada, mãe, disse ela. Foi o único que não pediu. Dona Célia a olhou por um longo momento. Depois, pegou a xícara de chá de volta. Então vai, disse, mas com os olhos abertos. Sempre, Yasmin respondeu. O primeiro dia de trabalho começou às 8 da manhã num hotel de luxo na região dos Jardins, onde Tariq estava hospedado num andar inteiro reservado para sua equipe. Yasmin chegou 5 minutos antes. Ela sempre chegava 5 minutos antes. Era uma questão de respeito próprio, não de ansiedade. Com um caderno, uma caneta, o celular carregado e a expressão de quem está pronta para trabalhar. Um assistente de Tariq a recebeu na recepção e a levou até uma sala de reunião adjacente ao apartamento principal. Era uma sala minimalista, mesa de vidro, vista para o parque. Aquele tipo de silêncio caro que só hotéis de certo nível conseguem comprar. Yasmin sentou, abriu o caderno e esperou. Tariq chegou 2 minutos depois. Terno cinza, sem gravata, o cabelo ligeiramente menos arrumado do que na noite anterior, como se a armadura estivesse sendo montada ainda. Ele a viu, parou por um segundo, e então algo no rosto dele relaxou de uma forma tão sutil que Yasmin quase não percebeu. Pontual, disse ele. Sempre. Ela respondeu, com o mesmo tom que havia dito à mãe na noite anterior. E algo nessa repetição involuntária fez com que a frase soasse como uma declaração de caráter. Ele sentou do outro lado da mesa e abriu um tablet. Vou te explicar como funcionam os próximos 3 meses. Tenho reuniões com 6 grupos de investidores diferentes, 2 viagens a Brasília, uma a Porto Alegre e possivelmente uma a Belo Horizonte. Preciso de alguém que gerencie a agenda, comunique com a equipe local e me informe quando algo não está funcionando, sem rodeios e sem tentar me poupar de notícias ruins. Notícias ruins são as mais importantes, Yasmin disse anotando. Exatamente. Uma pausa. Tem alguma pergunta? Sim.
Qual é o seu horário de almoço preferido e você tem alguma restrição alimentar que eu precise comunicar aos restaurantes? Ele a olhou por um segundo. 1 à 1 da tarde. Sem frutos do mar. Anotado. Mais alguma coisa antes de começarmos? Tariq Al-Mansouri, sheik e empresário, herdeiro de um conglomerado de bilhões. Olhou para a mulher do Bom Retiro com o caderno no colo e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava em uma sala com alguém que não estava tentando impressioná-lo. Era, de longe, a coisa mais refrescante que havia acontecido em meses. Não, disse ele. Podemos começar. Os primeiros 15 dias foram puramente profissionais. Yasmin aprendeu rápido. Não era o tipo de aprendizado que vem de talento natural. Era o tipo que vem de atenção absoluta e recusa de deixar passar qualquer detalhe. Ela aprendeu os nomes de cada membro da equipe brasileira de Tariq, as dinâmicas entre os investidores, quais reuniões tinham tensão disfarçada de cordialidade e, talvez mais importante, quando Tariq precisava de espaço e quando precisava que alguém o lembrasse de comer alguma coisa. Esse último ponto surgiu na terceira semana, durante uma rodada de negociações que havia se estendido por 6 horas sem pausa. Yasmin entrou na sala de reunião com 2 copos de água e uma lista impressa dos próximos compromissos. Colocou tudo sobre a mesa com a eficiência silenciosa que havia se tornado sua marca e disse baixinho ao ouvido de Tariq enquanto ele assinava um documento. São 3 da tarde, você não almoçou. Ele levantou os olhos do papel, olhou para ela. Tem 40 minutos antes da próxima reunião. Ela continuou. O restaurante do hotel consegue entregar em 20. O que você quer? A sala inteira estava fingindo que não havia ouvido. Tariq ficou olhando para ela por um segundo, mais longo do que necessário. Depois, o que você recomenda? Era uma pergunta estranha para uma assistente pessoal. Yasmin não piscou. Arroz, feijão, frango grelhado. Comida de verdade. Você parece que está funcionando no café do café da manhã desde a madrugada. Alguém na mesa tossiu para esconder uma risada. Tariq inclinou levemente a cabeça. Aquele gesto que Yasmin já havia aprendido a identificar como concordância quando ele não queria usar palavras. Isso então, disse ele. A viagem a Brasília aconteceu na 4ª semana. Era a primeira vez que eles ficavam fora de São Paulo juntos, e Yasmin havia feito o que sempre fazia. Organizou os detalhes com precisão, confirmou os horários, reservou o hotel, preparou o briefing das reuniões. No avião, ela trabalhava no notebook enquanto ele lia documentos. E o silêncio entre os dois tinha aquela qualidade confortável que normalmente leva meses para se instalar entre 2 pessoas. Foi durante o voo de volta, já à noite, com a maioria da equipe dormindo nas fileiras de trás, que a conversa aconteceu. Tariq havia fechado os documentos há uns 20 minutos, mas não havia dormido. Yasmin sabia disso porque tinha aquele costume inconsciente de notar a respiração dele quando precisava calibrar se podia falar ou não. Ele estava acordado, olhando para a janela escura, e havia algo no ângulo dos ombros que era diferente do habitual. "Está bem?" ela perguntou baixinho. Ele não virou imediatamente. Quando virou, havia algo no rosto que ela não havia visto antes. Não era fraqueza, era apenas humanidade sem armadura. "Sim", disse ele. Depois, "não completamente." Yasmin fechou o notebook. "Pode falar ou prefere silêncio?" Ele considerou a pergunta com seriedade, o que ela achava que era uma das coisas mais interessantes nele. Ele tratava perguntas simples com a mesma atenção que tratava perguntas complexas. "Minha família está me pressionando a voltar", disse. "Há uma situação que precisa de resolução. Uma obrigação antiga." Yasmin não perguntou qual obrigação. Esperou. Às vezes me pergunto", ele continuou, a voz mais baixa, "se o peso das expectativas de outras pessoas é uma forma de amor ou uma forma de controle." A pergunta ficou no ar entre os dois, acima do barulho baixo do motor do avião. "As duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente", Yasmin disse depois de um momento.
Na minha experiência, a maioria das coisas difíceis são. Ele a olhou. Sua experiência com o quê? Com minha mãe. Ela encolheu levemente o ombro. Ela me amava demais para me deixar ir embora sem culpa. E me amava demais para não me deixar ir. Uma pausa. Demorou um tempo para eu entender que as duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Tariq ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, o Brasil dormia no escuro lá embaixo. Você é muito direta, disse ele. Não era crítica. Você me contratou por isso, ela respondeu. Sim, uma pausa. Entre outras coisas. Yasmin não perguntou quais outras coisas. Mas ficou acordada o resto do voo, olhando para o notebook fechado no colo, sentindo o peso de uma frase que ela não sabia muito bem onde guardar. O problema com admirar alguém devagar é que você não percebe quando cruza a linha. Yasmin percebeu numa manhã de sábado, num mercado municipal perto do hotel onde Tariq havia pedido para parar. Ele havia dito que queria entender a cidade de verdade, não a versão que os anfitriões mostravam, e Yasmin havia levado a pedido literalmente. Estavam entre bancas de especiaria e frutas tropicais, e Tariq segurava uma manga com a expressão concentrada de quem nunca havia visto uma antes. Como abre? Ele perguntou. Você nunca comeu manga? Em suco. Nunca assim. Yasmin pegou a manga, pediu para o vendedor e 2 minutos depois estava com um canivete emprestado descascando a fruta com a habilidade de quem cresceu fazendo isso. Cortou um pedaço, estendeu. Tariq comeu. Ficou quieto por um segundo. Isso é extraordinário, disse ele completamente sério. E Yasmin riu. Não foi uma risada contida ou educada. Foi uma risada real, que saiu sem pedir licença. O tipo que aparece quando algo genuíno te pega desprevenida. E Tariq a olhou com aquela expressão específica que ela havia notado algumas vezes, mas sempre havia arquivado em alguma pasta mental rotulada, não pensa nisso, de alguém que estava vendo algo que queria continuar vendo. Ela parou de rir. Ele continuou olhando. O vendedor de manga perguntou se iam levar o quilo. Leva, Yasmin disse, virando para pagar, usando o movimento como desculpa para desviar os olhos. Mas a linha já havia sido cruzada. Ela soube disso na hora. A foto foi tirada sem que nenhum dos dois soubesse. Era durante um jantar de negócios num restaurante italiano no Itaim. Uma das reuniões que Yasmin havia organizado com 2 dos investidores principais e suas respectivas assessorias. Ela estava sentada ao lado de Tariq, na posição usual de assistente, caderno aberto, escutando, intervindo apenas quando necessário. Em dado momento, ele havia se virado para fazer uma pergunta sobre um ponto do contrato, e ela havia respondido sem levantar os olhos do documento. E ele havia ficado olhando para o perfil dela por um segundo, antes de virar de volta para os investidores. Esse segundo foi fotografado. Yasmin só soube 2 dias depois, quando Priscila, já colega do evento de meses atrás, mandou mensagem com um link e um "Amiga, você está nos portais". A matéria tinha aquele tom de pergunta insinuada que os portais de fofoca dominam. Quem é a misteriosa brasileira que acompanha o sheik árabe por São Paulo? A foto era nítida o suficiente para identificá-la. O título era gentil, comparado aos comentários. Yasmin fechou o link. Abriu de novo. Fechou. Depois foi falar com Tariq. Ele já havia visto. Sua equipe de comunicação havia alertado minutos antes. Estava de pé perto da janela, com o telefone na mão e uma expressão que ela não conseguia ler completamente quando ela entrou na sala. Isso vai complicar as coisas para você? Ela perguntou diretamente. Já complicou, ele disse. Minha família vai ver. O que isso significa? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquela honestidade desarmante que ela havia aprendido a esperar dele, significa que vou ter conversas difíceis mais cedo do que planejava. Sobre mim? Sobre mim. Ele corrigiu. Você é apenas o catalisador. As conversas já precisavam acontecer. Yasmin não sabia se isso deveria fazê-la sentir melhor ou pior.
Ficou com as duas coisas ao mesmo tempo. Outra vez. Nádia Al-Mansuri chegou a São Paulo numa terça-feira sem aviso prévio. Yasmin soube porque estava na sala de espera do escritório temporário, quando a porta se abriu e entrou uma mulher de 30 anos, com os mesmos olhos escuros de Tariq, um traje de alfaiataria impecável e aquela energia específica de pessoa que tomou um voo internacional com o propósito singular de resolver um problema. Ela olhou para Yasmin. Yasmin olhou para ela. "Você é a assistente", disse Nádia. Não era pergunta. "Sou", Yasmin respondeu com calma. Nádia a avaliou por um segundo, não com hostilidade aberta, mas com a precisão de alguém fazendo uma análise. Depois caminhou para a sala de Tariq sem bater na porta. Yasmin voltou para o documento que estava revisando. Mas o coração estava batendo um pouco mais rápido do que o habitual. E ela era honesta o suficiente consigo mesma para admitir que não era pela conversa que estaria acontecendo do outro lado da parede. Era pelo que aquela conversa revelaria sobre o que Tariq diria quando fosse pressionado. 20 minutos depois, Nádia saiu. Parou diante de Yasmin. "Posso te falar uma coisa?", disse, e a voz havia perdido parte da formalidade de antes. "Pode", Yasmin disse. "Meu irmão não é um homem que age por impulso." Uma pausa. "O que isso significa para você, não sei, mas achei justo que você soubesse." Ela saiu. Yasmin ficou olhando para a porta por um longo momento. Depois voltou para o documento, mas não leu uma linha. Renato Cavalcante chamou Yasmin para uma conversa particular na semana seguinte. Ela foi sem desconfiar. Havia trabalhado com ele indiretamente por semanas, e ele havia sempre sido cordial, aquele tipo de cordialidade fina que é difícil de distinguir da genuína, até que não é mais. A conversa aconteceu num café próximo ao escritório. Renato chegou com 2 expressos e um sorriso que não subia até os olhos. "Yasmin, você tem sido muito valiosa para essa operação toda", começou. "E sei que a sua relação com Tariq vai além do profissional." Ela não confirmou, nem negou. Esperou. "O problema", ele continuou, a voz descendo um tom, "é que tenho interesses no contrato que o Tariq está relutante em aceitar. E você está em uma posição única." O silêncio que se seguiu era do tipo que tem peso. "O que você está me pedindo?", ela disse, com a voz completamente plana. "Não estou pedindo nada." O sorriso ficou mais apertado. "Estou apenas dizendo que se certas informações sobre a natureza dessa relação chegassem à imprensa de forma mais explícita, poderia criar pressão suficiente para acelerar algumas decisões." Yasmin olhou para o expresso, para as mãos dele na mesa, para o sorriso calculado. Pensou nas mãos calejadas da mãe, no papel dobrado na carteira, na varanda onde um homem havia dito que admirava quem mantinha a cabeça erguida. "Não", disse ela. "Yasmin, não." A voz não tremeu. "Você está me pedindo para atrair a confiança de alguém que não me pediu nada além de honestidade, e ameaçando expor algo que não é da sua conta como moeda de troca num contrato que você quer assinar de qualquer jeito." Uma pausa. "Isso é chantagem." Renato ficou com o sorriso congelado. "Não estou indo embora agora", ela disse levantando. "E vou contar ao Tariq essa conversa. Não porque tenho obrigação, porque é o que se faz quando alguém tenta usar você contra uma pessoa que confia em você." Deixou o expresso intacto na mesa e foi embora. Tariq ouviu tudo em silêncio. Era aquele silêncio dele, denso, concentrado, que podia ser confundido com indiferença por quem não o conhecia, mas que Yasmin havia aprendido a ler como processamento. Ele ficou de pé perto da janela, de costas para ela, enquanto ela falava, e quando ela terminou, ficou assim por mais uns 10 segundos. Depois virou. "Você devia ter me ligado imediatamente", disse. "Vim pessoalmente porque achei que merecia isso." Ele a olhou. Algo no rosto dele mudou, não da forma dramática das novelas, mas de uma forma pequena e real, como uma porta que cede 1 centímetro. "Yasmin, não precisa dizer nada."
Ela interrompeu, porque havia aprendido que, às vezes, era mais fácil não deixar as coisas serem ditas em voz alta. Só precisava que você soubesse. Tariq ficou em silêncio por mais um momento. Depois, com uma voz que havia descido 2 registros abaixo do profissional, obrigado por tudo isso. Por ser... Ele parou. Começou de novo. Por ser do jeito que você é. Era uma frase simples, não era declaração, não era promessa, mas tinha um peso que ficou no ar entre os dois muito depois que ela saiu da sala. Tariq encerrou a parceria com Renato Cavalcante na semana seguinte. Não foi uma ruptura dramática. Foi uma decisão calculada, comunicada formalmente, com a frieza clínica de quem sabe separar o profissional do pessoal, mas também sabe quando os dois se tornam a mesma coisa. Renato tentou negociar. Tariq não negociou. A equipe jurídica cuidou do resto. O que Yasmin não soube naquele momento, porque Tariq não disse, foi que a decisão havia custado mais do que parecia. Renato tinha conexões com o grupo de investidores que tornavam a operação brasileira mais complexa sem ele. O conglomerado Al-Mansuri perderia tempo e dinheiro reconstruindo aquelas pontes. Era um custo real. Tariq pagou esse custo sem hesitar. Yasmin só descobriu semanas depois, por acidente, quando ouviu parte de uma conversa telefônica em árabe que ela não entendia, mas cujo tom era claro. Perguntou. Ele confirmou, com a objetividade de quem não quer transformar em gesto grandioso aquilo que considera óbvio. Por que você fez isso? Ela perguntou. Porque ele tentou usar você, disse Tariq. E isso não era aceitável. Ela ficou olhando para ele. Você perdeu dinheiro por causa de mim. Não. Uma pausa. Perdi dinheiro por causa de uma escolha, que foi minha. Havia uma diferença ali que ela levou tempo para entender completamente, mas sentiu o peso dela na hora. O convite para Dubai chegou por mensagem do pai de Tariq. Yasmin não viu a mensagem. Não tinha acesso ao celular pessoal dele, apenas ao corporativo, mas viu o efeito dela nos dias seguintes. Tariq ficou mais quieto, não do jeito produtivo, mas do jeito de alguém carregando algo que ainda não decidiu como resolver. Faltavam 2 semanas para o final do período acordado de 3 meses. Numa noite de quarta-feira, trabalhando tarde num relatório que precisava estar pronto para o dia seguinte, Tariq parou no meio de uma frase, fechou o notebook e disse: "Preciso te falar uma coisa." Yasmin levantou os olhos. Fui convocado a Dubai. Uma pausa. Para confirmar um noivado. O ar da sala ficou mais espesso. Ela ficou em silêncio. Esperou. É uma aliança antiga, ele continuou. E havia uma qualidade na voz que era diferente de tudo que ela havia ouvido nele antes. Algo que soava como um homem sendo honesto sobre algo que o machucava. Nunca a confrontei de frente. E agora preciso. O que você vai fazer? Ela perguntou com a voz completamente firme, porque não era hora de deixar a voz tremer. Não sei ainda. Ele a olhou. O que sei é que não posso te pedir que esperares por algo que ainda não tenho coragem de prometer. A frase ficou no ar. Yasmin olhou para as mãos sobre a mesa, para o caderno com as anotações dos 3 meses, reuniões, horários, almoços, viagens, conversas de avião, mangás em mercado municipal, para tudo que havia sido construído sem nome, sem rótulo, sem nenhuma das 2 partes dizendo em voz alta o que era. Você não precisa de permissão, ela disse, e eu não preciso de promessa. Vai resolver o que precisa resolver. Yasmin. Vai, ela repetiu com gentileza e com firmeza ao mesmo tempo. E quando voltar, você me conta. Se voltar, pensaram os 2, mas nenhum disse. Ele partiu na manhã seguinte. Yasmin foi ao aeroporto. Era parte do trabalho, organizar a logística da viagem. Ficou no saguão de embarque enquanto a equipe carregava as malas, com o tablet na mão e a expressão profissional que havia aperfeiçoado em 3 meses. Quando Tariq passou por ela, parou. Não disse nada por um momento, apenas a olhou. Do jeito que ele às vezes olhava, como se estivesse tentando guardar algo. Cuide-se, disse ele finalmente. Sempre, ela respondeu. A mesma palavra de sempre,
que soava diferente desta vez. Ele foi embora. Yasmin ficou no saguão até que a porta de embarque fechou. Depois saiu para o estacionamento, sentou no carro por 5 minutos sem ligar o motor e permitiu-se um momento, apenas um, de sentir o peso de tudo que havia acontecido naqueles 3 meses. Depois ligou o carro e foi buscar a mãe para a consulta médica, porque a vida não pausava para os sentimentos, e Yasmin Ferreira havia aprendido isso antes mesmo de ter palavra para o conceito. Dubai recebeu Tariq com calor e família e o peso de décadas de expectativa. O pai o esperava no escritório principal. Hassan Al-Mansouri, 71 anos, homem de poucas palavras e muita autoridade, que havia construído o conglomerado com as mãos e esperava que o filho o preservasse com as escolhas. Laila Al-Farsi era tudo que uma aliança política poderia pedir. Educada, elegante, de família respeitada. Não havia nada de errado com ela. Era apenas que não havia nada de Yasmin nela. A conversa com o pai durou horas. Tariq havia imaginado essa conversa muitas vezes ao longo dos anos. Nos aviões, nos hotéis, nas varandas de cidades que ele passava sem se fixar. Havia imaginado formas de suavizá-la, de encontrar um ângulo que custasse menos, de chegar num acordo que satisfizesse a todos. Em São Paulo, sem perceber, havia parado de procurar esse ângulo. Ele disse a verdade, toda ela, não sobre Yasmin especificamente, mas sobre si mesmo, que havia passado anos honrando obrigações sem questionar o custo, que havia confundido lealdade familiar com apagamento de si mesmo, que havia encontrado, nos últimos 3 meses, algo que o havia lembrado de como era tomar uma decisão que vinha de dentro para fora, e não o contrário. Hassan Al-Mansouri ouviu tudo em silêncio. Depois disse que a parcela acionária condicionada ao casamento seria removida da herança de Tariq, que a família Al-Farsi precisaria ser comunicada, que haveria consequências políticas que levariam tempo para serem absorvidas. Eu sei, disse Tariq. Você tem certeza, não era pergunta, era verificação, de que isso vale o que vai custar. Tariq pensou numa mulher segurando uma bandeja com a coluna reta enquanto a humilhavam. Numa risada que saiu sem pedir licença diante de uma manga. Numa frase dita num avião noturno sobre amor e controle, e as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, disse. Hassan ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com uma voz que havia descido de autoritária para humana. Sua mãe teria gostado de você hoje? Era a maior coisa que o pai havia dito a ele em anos. Nádia encontrou Tariq no corredor do escritório depois da reunião. Ela havia estado do lado de fora, não ouvindo, mas esperando, do jeito que irmãs esperam quando sabem que o irmão está fazendo algo que vai mudar coisas. Como foi? Ela perguntou. Difícil. Ele disse. Necessário. Nádia ficou em silêncio por um momento. Depois, essa mulher, disse ela, e não precisou especificar qual. Quando eu a vi em São Paulo, achei que era... não sei. Pensei que você estava sendo impulsivo. E agora? Agora acho que você levou tempo demais. Uma pausa. Vai buscar ela? Tariq já estava indo para o quarto fazer as malas. Foram 2 semanas até ele poder voltar. Yasmin usou esse tempo para terminar o período contratado. Organizou os documentos finais da operação brasileira, transferiu os arquivos, escreveu relatórios detalhados para a equipe que assumiria dali em diante. Fez tudo com o mesmo cuidado de sempre, porque era o jeito dela, e cuidou da mãe. O tratamento de Dona Célia havia começado com o dinheiro dos primeiros meses de salário. Uma cirurgia pequena, seguida de sessões de fisioterapia que estavam funcionando. A mãe andava melhor, dormia melhor. Às vezes ia até a janela olhar a rua, o que antes não conseguia fazer. Numa tarde de domingo, estavam sentadas na cozinha com café coado e biscoito de polvilho, e Dona Célia perguntou, sem rodeios do jeito dela, "Você soube dele?" "Não", Yasmin disse. "Vai saber. Mãe. Uma mãe sabe",
disse Dona Célia, com aquela certeza tranquila de quem viveu o suficiente para reconhecer certos padrões. Aquele homem não foi embora de verdade. Yasmin olhou para o café, para a janela, para a Rua do Bom Retiro, que ela conhecia desde que tinha memória, o cheiro de sabão em pó, o sol da tarde nos paralelepípedos, as crianças que brincavam no mesmo calçadão onde ela havia crescido. A gente nunca sabe, disse ela. Dona Célia não respondeu. Apenas pegou o biscoito e continuou como se o assunto estivesse encerrado. Do jeito que encerra quando a resposta já está dada e só falta o tempo confirmar. Eram 11 da manhã de uma quarta-feira, quando alguém bateu na porta do apartamento. Yasmin estava de pijama. Era seu dia de folga, o primeiro em semanas, com cabelo solto, café na mão e um livro no colo, que ela ainda não havia aberto. Dona Célia estava no quarto fazendo os exercícios da físio. Ela foi até a porta sem pensar, esperando a entregadora do mercado ou a vizinha do quinto andar. Abriu. Tarik estava do lado de fora, sem terno, sem equipe, sem flores, sem presentes, sem o tipo de preparação que um homem rico normalmente organiza para esse tipo de momento. Estava de calça simples e uma camisa de manga comprida ligeiramente amassada, como se tivesse vindo diretamente do aeroporto, que provavelmente tinha vindo. Yasmin ficou olhando para ele. Ele ficou olhando para ela. O corredor cheirava a café e ao sabão em pó que subia do andar de baixo. Você voltou, ela disse, porque era a coisa mais verdadeira que podia dizer. Voltei, ele disse. Uma pausa. Recusei o noivado. Enfrentei meu pai. Abri mão de parte da herança. Outra pausa, mais curta. E vim aqui sem ligar antes, porque não tinha certeza do que diria. E achei que era o tipo de coisa que precisava ser dita de perto. Yasmin ficou com a mão na maçaneta da porta. O que você quer dizer? Ela perguntou com a voz firme e o coração não. Tarik deu um passo à frente. Apenas um, respeitando o espaço, do jeito que havia sempre respeitado. Que você é a pessoa mais honesta que já conheci. Que aprendi mais sobre mim mesmo em 3 meses do que nos 10 anos anteriores. Que não consigo pensar numa única decisão importante dos últimos meses em que a sua voz não estivesse presente de alguma forma. Uma pausa. E que vim até aqui, até este andar, até esta porta, porque é onde eu quero estar. O corredor estava em silêncio. De dentro do apartamento, Dona Célia disse, com a voz tranquila de quem estava claramente escutando tudo. Yasmin, deixa o homem entrar. E Yasmin, pela segunda vez desde que conheceu Tarik Al-Mansouri, riu de verdade. Aquela risada que saía sem pedir licença. Abriu a porta mais. Entra, disse. Tarik Al-Mansouri estabeleceu a sede brasileira do Al-Mansouri Group em São Paulo. Passava metade do ano no Brasil, metade em Dubai, e havia aprendido a fazer café coado do jeito que Dona Célia gostava. Forte, sem açúcar, numa xícara pequena que cabia na palma da mão. Yasmin não voltou a trabalhar como assistente dele. Escolheu liderar uma ONG de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, num espaço que Tarik ajudou a financiar e que ela construiu do zero com o mesmo cuidado com que havia feito tudo na vida. Um detalhe de cada vez, sem atalho, sem encurtamento. Dona Célia se recuperou completamente. Ainda cheirava a sabão em pó nas manhãs de domingo. Ainda fazia café às 11, esperando que aparecesse alguém com quem tomar. Nadia Al-Mansouri visitou São Paulo na primavera seguinte. Ficou 3 semanas. Foi ao Bom Retiro, comeu manga no mercado municipal, aprendeu a palavra saudade e disse que não tinha equivalente em árabe. O que, Yasmin explicou, era exatamente o ponto. Hassan Al-Mansouri nunca disse que havia aceitado a escolha do filho, mas parou de questionar. E uma vez, numa ligação de vídeo que Yasmin estava por perto sem querer, o velho olhou para a câmera com aquele peso de 71 anos de vida e disse para Tarik em árabe. E Tarik depois traduziu. Ela tem a espinha de alguém que foi testado e não dobrou. Isso é raro. Era o maior elogio que Hassan Al-Mansouri conhecia.
As mulheres que haviam zombado de Yasmin naquele coquetel souberam pelos noticiários. Não de uma vez só. Aos poucos, da forma como as coisas chegam quando você não estava prestando atenção. Uma matéria aqui, uma foto ali, o nome dela ligado ao de Tariq, em contextos que não tinham mais nada de fofoca e tudo de substância. A mulher do vestido verde esmeralda viu uma entrevista num programa de variedades numa tarde de sábado, onde Yasmin falava sobre o trabalho da ONG com aquela voz firme que não havia mudado desde a noite da bandeja. Ficou olhando para a tela por um longo momento. Não disse nada para ninguém, mas pensou. E esse pensamento ficou com ela por muito tempo depois, que havia estado naquela sala cheia de mulheres tentando ser escolhidas, e que a única que havia sido escolhida era a que não havia tentado. Havia algo naquilo que ela não conseguia nomear completamente, mas sentia o peso. Numa noite de outono paulistano, com aquele frio que não chega a ser frio, mas convence o suficiente para pedir cobertor, Yasmin e Tariq estavam na varanda do apartamento. Não o hotel dos Jardins, mas o apartamento deles, no mesmo bairro onde ela havia crescido, porque foi ela quem escolheu o endereço e ele não havia questionado por um segundo. A cidade estava acesa lá embaixo, os mesmos carros que pareciam formigas, as mesmas janelas com vidas dentro. "Você se lembra da primeira varanda?" Ela perguntou. "Sim", ele disse, sem precisar de contexto. "Você ficou lá depois que eu entrei." 10 minutos, ele confirmou. "O que você ficou pensando?" Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, que havia encontrado alguém que respondia às perguntas difíceis, sem tentar me dar a resposta que eu queria ouvir. Uma pausa, e que não sabia o que fazer com isso ainda. Yasmin olhou para as luzes da cidade. E agora? Ele pegou a mão dela, sem cerimônia, sem gesto preparado, da forma simples de quem faz uma coisa porque é o que faz sentido. "Agora sei", disse. O vento trouxe cheiro de garoa fina e concreto, e de algum andar abaixo, café passando. São Paulo seguiu acesa, indiferente e magnífica como sempre. E no Bom Retiro, Dona Célia dobrava a roupa limpa no quintal com as mãos que haviam construído tudo que havia tornado aquele momento possível. Sem saber, ela sorriu. "Fim, obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, comenta o que você sentiu e compartilha com alguém que precisa ouvir que dignidade silenciosa é uma forma de poder. Nos vemos na próxima história.